Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Quem achou, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Amém. Então todo mundo já achou, eu vou ler. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pedimos agora a unção e direção do teu Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Usa a minha vida, que eu possa ser usado por ti, para servir de bênção para as pessoas que chegaram aqui e também para aqueles que estão nos vendo pela internet. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu li uma frase essa semana do pastor David Wilkerson, que disse: chegou o tempo de nós começarmos a evangelizar os crentes. Os crentes estão precisando ser evangelizados. E aqui Jesus falou: pregar o evangelho só para os ímpios. Está aí escrito isso na Bíblia? Pregar o evangelho só para os presidiários? Pregar o evangelho só para quem? Para todos. O evangelho tem que ser pregado para nós também, irmãos. E quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Hoje em dia nós vivemos na era de a pessoa opta por uma religião. Hoje em dia as pessoas estão optando por uma igreja. Irmãos, religião não salva, igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. E nós não temos o entendimento. O culto hoje tudo girou de uma maneira assim maravilhosa, como Deus quis. Começamos a pastora ministrando sobre um quebrantado coração. Depois ela mudou para eu decidi por Jesus. E aí vem o Luizinho aqui, presbítero Luiz Carlos, e fala que nós um dia vamos comer o fruto da árvore da vida. Tudo conduzindo conforme a mensagem. Agora, eu queria que você entendesse, porque o grande problema, a grande dificuldade nossa, é não se esforçar um pouquinho para entender, irmãos. A pessoa vai fazer um vestibular ou uma prova, tem 3 alternativas, ela não entendeu a questão, em vez de ela parar e pôr a cabeça para raciocinar, ela faz o quê? Eu vou chutar uma alternativa. É assim ou não é? Ela vai fazer um teste, ela não sabe, não entendeu, em vez de procurar entender, ela logo chuta uma alternativa, fala quem dá certo. Só que é o seguinte, irmãos, com Deus isso não funciona. Não é no chute. E eu gostaria de colocar uma situação para vocês agora, e eu queria que você viajasse comigo. Você agora embarcou num cruzeiro comigo. Amém? Que delícia, hein? Quem já assistiu Titanic aí ou não? Que lindo, né? E de repente você está em alto mar, comendo as comidas mais gostosas que possa existir, e tendo aquela suíte luxuosa, e tendo tudo do bom e do melhor. Mas no meio do percurso acontece uma tragédia e você está nesse navio. E de repente o navio afundou. E você começa a nadar desesperadamente, até que você encontra um pedaço de pau, uma viga de 5 metros mais ou menos de comprimento. E aí você se agarra naquela viga e agradece a Deus pela viga. Porque só de você estar se esforçando para sobreviver, você viu muitas pessoas morrendo. Você está presenciando muitos corpos boiando. Mas você está numa viga, num pedaço de madeira. Você está lá.
Passa o primeiro dia, a fome aperta, você não tem o que comer. A sede é grande, mas a água do mar, ela dá mais sede se você beber, porque é salgada, e você não tem o que beber. Chega a noite, você não pode dormir, porque se você soltar aquele pedaço de madeira, você afunda. E a noite parece tão longa. Amanhece o dia, e aquelas outras pessoas que estavam nadando, boiando, se distanciam, e você se sente só agora. Só. Você, agarrado num pedaço de pau, e você clama por um Salvador. É ou não é? Puxa, eu vou morrer. O meu destino aqui é a morte, como muitos morreram do meu lado. Eu não aguento mais. Eu não tenho forças mais. Por mim mesmo, eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu olho para frente, eu só vejo água. Eu olho para trás, eu só vejo água. Para a direita, para a esquerda, eu só vejo água. É só eu, Deus, água e um pedaço de pau. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Momentos de angústia, de tristeza, de ver tantas pessoas morrendo ao seu lado. Você agora não tem mais quase forças para sobreviver. A sua vida tem sido, como alguém ministrou aqui, um inferno. Não sei se foi a pastora ou Luiz. Alguém falou aqui. Um inferno. Porque é sofrimento. Parece que ninguém é por você. À noite, você não dorme. Você não se alimenta mais. E você começa a se sentir fraco. E você então pensa: eu não posso fazer nada mais. Ou eu continuo juntando todas as minhas forças nesse tronco de madeira e esperando que apareça alguém para me salvar, ou eu vou morrer também. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e a pessoa fala: é muito sofrimento a minha vida. Hoje em dia muitas pessoas declaram isso: minha vida é muito sofrimento. Eu não durmo de noite, eu não como direito, não tem ninguém por mim. Mas de repente, ele escuta um barulhinho, um ronquinho, mas em função de não ter dormido já alguns dias, a vista já está embaçada e queimada do sol, porque o sol em alto mar, ele é muito forte, reflete na água, e o barulho começa aumentando, e a hora que ele vê, é um barco que está chegando, um barquinho que está chegando perto dele, e o cara fala: amigão, já catei muita gente, e eu vim aqui para te salvar. E a hora que ele encosta aquele barquinho, ele junta todas as suas forças, sobe no barco e respira aliviado. Ali, o dono do barquinho dá uma garrafa de água fresca, e ele, que já estava com a garganta completamente seca, com os lábios rachando do sol e do sal, bebe aquela água, e aquele barquinho conduz ele até terra firme agora, e ali ele recebe os seus cuidados, e ali agora ele recebe uma pomada para refrescar a sua pele, que estava seca do sol, e a outra parte que estava cozida da água, e ali então ele come um alimento gostoso e sacia a sua fome. Como é gostoso ter um Salvador. Um dia, aleluia, Deus nos viu nessa situação. Um dia Deus viu o nosso sofrimento.
Um dia Deus viu a nossa angústia. Um dia Deus nos enxergou que nós íamos morrer e que de nós por nós mesmos não poderíamos fazer absolutamente nada, que o nosso destino seria a morte. Então ele não pegou um barquinho, mas ele pegou uma cruz e veio em nossa direção. E chegou até nós e falou: vem comigo, pega a sua cruz e siga-me. Esse é o plano da salvação, irmãos. A salvação que muitas vezes não se prega mais nas igrejas hoje, a salvação da alma. Hoje em dia nós estamos preocupados com a nossa vida, a nossa vida privilegiada nesta terra. Só que a nossa vida aqui na terra é muito curta. A nossa vida aqui na terra é muito passageira. Ela passa muito rápido, irmãos. Muito rápido. E muitas vezes nós estamos querendo ficar agarrado naquele tronco. Nós não estamos querendo deixar o tronco. Mas para nós aceitarmos a salvação de Jesus, Jesus falou que nós temos que renunciar a tudo. Certa ocasião um jovem chegou para ele e falou: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele falou assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me, e eu lhes darei um tesouro maior ainda do que esse nos céus. E a Bíblia diz que aquele jovem abaixou a cabeça, saiu triste porque possuía muitas riquezas. Nós queremos Jesus, mas nós não queremos deixar o mar e não queremos deixar o tronco. Você tem duas alternativas: ou você opta por Jesus, ou você opta por continuar na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo agora uma nova criatura. Hoje em dia nós estamos vivendo uma vida, irmãos, que a gente está optando por uma religião, a gente está optando por uma igreja, a gente está escolhendo o pastor que prega melhor, a gente está querendo escolher a igreja que tem um nome, a gente está querendo uma igreja que tem uma banda legal, irmãos, e nós não estamos querendo ou não estamos conseguindo enxergar que a situação que nós vivemos é uma situação que nos leva à morte, e o único que pode nos salvar é Jesus. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, denominação não salva ninguém. Jesus é o único Salvador que desceu dos céus e veio aqui para nos resgatar. Mas para que isso aconteça, você precisa renunciar o lugar do teu sofrimento. Você tem que renunciar aquele tronco, você tem que renunciar àquele local, você tem que largar aquilo e você tem que pular no barquinho e você tem que aceitar agora as condições que o teu Salvador vai colocar para você. Para você ser salvo, você não tem que participar de uma igreja, nem ser pastor, diácono ou presbítero e nem levita. A Bíblia diz: todo aquele que nele crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Você não pode descrer. Já pensou, você está naquele tronco no meio do mar, naufragando, e de repente parece um barquinho, e você fala assim: ah, não fui com a cara daquele rapaz não, deve ser um sequestro, não vou não. Eu não acredito que ele está querendo fazer o bem para mim. Deixa, eu vou ficar aqui. Você vai morrer. Tem muita gente que não acredita no sacrifício de Jesus. Hoje em dia tem muitas igrejas que não estão pregando mais o arrebatamento. Fala que não é um acontecimento literal, é um acontecimento fictício. Hoje tem muitas igrejas e muitos institutos bíblicos e faculdades teológicas dizendo que o inferno não é literal, tentando tapear. E isso muitas vezes dá a liberdade para a pessoa participar de uma igreja, mas continuar a viver numa vida de pecado. E nós estamos estudando na escola bíblica dominical que sem a santificação é separação absoluta do pecado para estar ao lado de Deus. Você precisa reconhecer que você não consegue fazer nada, você vai morrer, você vai para o inferno,
você precisa de um Salvador. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que é um pecador, pedir perdão pelos seus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar as regras que Ele estabeleceu e subir para dentro desse barco da salvação. Se você quiser ser salvo. Mesmo dentro da igreja. Mas pastor, nós somos todos crentes. Até o diabo é crente. E vou dizer, hein? O diabo é muito mais crente do que muitos e muitos crentes. Porque a Bíblia diz que ele crê e estremece. E ele sabe que Deus é um só, está escrito lá. Ele sabe que Deus é um só. E ele crê e estremece. A gente não crê muitas vezes. A gente não crê na palavra. A gente não acredita na palavra. Mas Jesus foi muito explícito, irmãos, dizendo que quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer vai ser condenado. E hoje em dia, irmãos, as pessoas estão pregando o amor de Deus. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. E Ele, como Pai, nos ama, e Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E eu digo uma coisa, Ele não vai mandar mesmo, irmãos. É você que vai pular sozinho lá. É você que vai pular lá. Ele não manda ninguém para o inferno. Ele não criou o inferno para nós, irmãos. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Nós é que somos muitas vezes, desculpa a expressão, tapados, cegos. E não enxergamos. E queremos estar num lugar que não nos pertence, porque o inferno não foi criado para nós, o céu foi criado para nós. Jesus falou: eu vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. O céu foi preparado para nós, o inferno não, irmãos. Agora, para você ir para o céu, você tem que se converter de verdade, você tem que deixar esta vida que você está condicionada de sofrimento, de perdição. Você precisa de um Salvador, e o Salvador veio até nós. Todos não vão ser salvos. Hoje em dia, essa nova filosofia e entendimento teológico que eles estão tendo de que não existe o inferno, é que todos serão salvos. Todos não serão salvos, pelo contrário. Jesus falou: muitos serão chamados e poucos escolhidos. A porta é estreita, muitos procurarão entrar a porta do céu, porém poucos conseguirão, porque não é fácil, irmãos, requer esforço. O apóstolo Paulo diz: esforçai-vos por alcançar a vida eterna. Você precisa fazer esforço, você tem que se esforçar. Voltando à situação do tronco, se você não se esforçasse para estar ali, esperando a hora que o Salvador viesse a teu encontro e largasse tudo, já estava morto. Temos que nos esforçar. Seguir Jesus não é fácil. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já é difícil, hein? Negar a si mesmo. Hoje em dia, irmãos, é do jeito que eu quero. Por que tem tanta confusão dentro das famílias? Porque é do jeito que eu quero. O maridão fala: vai ser do jeito que eu quero. Aí chega a mulher: não, nananina não. É do jeito que eu quero. Quem é a dona da casa? Aí chega o filho: assim não concordo. Aí já saiu atrito. Negar a si mesmo é difícil. Nas igrejas, por que tantas divisões, irmãos? Por que são milhões de denominações hoje em dia? Porque não é do jeito que eu quero, então eu vou abrir uma igreja do jeito que eu quero. Vou abrir uma igreja do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero, irmãos, é do jeito que Jesus quer. É Ele que pode nos salvar, só Ele que pode nos salvar. Ele veio lá dos céus, desceu na terra para pagar o alto preço, irmãos. Não foi fácil, foi árduo o caminho do Gólgota. A crucificação foi uma coisa terrível, mas quem devia estar lá era nós. Mas mesmo que nós estivéssemos lá, nós não íamos conseguir a nossa salvação, porque ali tinha que ser feito com um sangue inocente, e o nosso sangue não é inocente.
Então, irmãos, todos não vão ser salvos, não. Pelo contrário, poucos vão ser. Mas o inimigo coloca na mente das pessoas: não, todo mundo vai ser. Deus é amor, você é filho dele, você acha que ele vai permitir que você vai... E aí a gente fica vivendo uma vida dupla. Jesus falou: não podemos servir a dois senhores. Você está na igreja, mas você está na prática do pecado, da mentira, da desonestidade, da promiscuidade, da infidelidade. Você está fazendo tudo que é coisa. Tem mágoa, não perdoa, é infiel, é uma encrenca. Mas eu estou na igreja, Não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é nascer de novo. Nicodemos era o pastorzão da sinagoga lá. Jesus falou assim: você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Então temos que nascer de novo, irmãos, porque a salvação não é para todos. Aquele que não nascer de novo, aquele que não crer e for batizado, batizado é o símbolo de morrer para o mundo, ressuscitar uma nova criatura. Se você não nascer de novo, você seguramente, palavra de Jesus, vai ser condenado. Outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos: muitas pessoas creem numa filosofia de que vai chegar a hora, talvez amanhã, ou na hora certa eu me decido. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa: amanhã pode ser muito tarde. Mentira de Satanás. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o amanhã, ninguém sabe. Muitas pessoas gostam de ir em cartomante, jogar búzios, que fala? Búzios, e cigana, lê a mão, bola de cristal, para saber o futuro. Como é que vai ser o futuro? Irmãos, só Deus sabe. E se ele tiver escrito no livro da vida dele que hoje, meia-noite, você vai ter um infarto fulminante, você vai ter. Se tiver escrito no livro, vai ou não vai? Vai ter. Mas você não sabe disso. Você não sabe. Então, nós não podemos deixar para depois. Voltando na situação do naufrágio, imagine, o cara está lá já há 5 dias naquele tronco, passa o cara com um barquinho de alumínio com motor de polpa. Ô cara, vamos? O cara fala: não, eu vou esperar um pouco. Quem sabe passa um iate aí, né? Quem sabe o Roberto Carlos passa com o iate dele, Lady Laura aí é muito mais gostoso ser socorrido num iate, né? Mas nunca ia passar e ele ia morrer. Não deixe para amanhã. Hoje é dia de acertarmos a nossa vida com Deus. Tem muita gente que está enganado dentro das igrejas. Não, eu tenho certeza que você é salvo. Como é que você tem certeza que você vai ser salvo se você não conversa com o seu irmão, se você tem mágoa do seu irmão, se você não perdoa o seu irmão? Você não vai ser salvo, irmão. Não vai. Você pode ser o pastor da igreja. Se você age de má fé, compra e não paga, você não vai ser salvo. Não vai. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que acertam com ela. O caminho para o céu é estreito, irmãos, é poucos. São poucos os que vão pelo caminho estreito, porque é muito mais fácil e prático você ir para o caminho largo, o caminho da desonestidade, para fazer um negócio ilícito, o caminho de um namoro ilícito, onde começa a se namorar num dia, no outro dia, os namorados já estão indo para o motel transar juntos. É muito mais prático, mais fácil, não precisa esperar o dia do casamento. Esse é o caminho largo. Mas o caminho que leva para o céu
é difícil, e Jesus falou: se você quiser me seguir, se prepara, você vai ser odiado de muitos. O mundo não vai gostar de você porque você deixa de fazer parte do mundo. Então, irmãos, veja bem, todos não vão ser salvos, porque a porta da salvação é estreita, e a Bíblia diz que são poucos os que conseguem ir. Terceira coisa, irmãos, que eu quero falar para você, que muitas vezes nós estamos cometendo um erro dentro da igreja: salvação não pode ser comprado e nem barganhado. Muitas pessoas hoje em dia pensam que por ser bonzinhos, por serem caridosos, fazem boas ações, ajudam instituições de caridade, e até mesmo são dizimistas. Eu vou para o céu porque eu sou caridoso. Irmãos, você não compra a salvação da sua alma. Você não compra. Não tem preço. Você não tem recurso suficiente para comprar a salvação da sua alma. De que adianta se aquele cara que estava no naufrágio lá tivesse segurado uma maletinha carregada de ouro que valesse lá milhões de dólares? Ia resolver o problema dele? Não. Ele precisava do quê? De um Salvador. E hoje em dia tem muitas pessoas que pregam isso. Se você é generoso, ou se você ajuda os pobres, as instituições, você vai ser salvo. Não, irmãos. A salvação da nossa alma só é garantida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É óbvio que quando você é uma pessoa salva, naturalmente as boas obras passam a acompanhar a sua vida. Mas as boas obras, elas vão realmente ser frutíferas se você for uma pessoa convertida, uma pessoa salva. Mas as boas obras, as caridades, o dinheiro não compra a salvação. Nós precisamos do Salvador. E o Salvador é Jesus. E Deus tocou no meu coração para conversar com vocês essa noite, irmãos, e aquelas pessoas que nos assistem pela internet também, porque muitas pessoas estão dentro das igrejas completamente enganadas. E o grande problema é que muitas vezes você chega e fala para a pessoa, e a pessoa não consegue acreditar. A pessoa fala assim: amigo, eu vi uma pegadinha esses dias. O cara chegou lá na casa e pediu informação me ajuda a carregar um negócio aqui, comprei um presente para minha esposa, um presente grande. Aí enquanto o cara está ajudando descer aqui o presente, né? Aí pulava um outro rapaz da janela, né? Quase sem roupa assim, e saía correndo. Falava: mas é sua esposa mesmo? Mas eu vi um rapaz saindo da sua casa correndo aí, e ele estava quase sem roupa. Era sua esposa, a minha esposa me traindo? Que isso? Minha esposa não. Mas eu vi. Não, a minha esposa não. Pegadinha, né? Brincadeira de televisão. Muitas vezes as pessoas pregam a verdade e as pessoas têm dificuldade em acreditar na verdade. As pessoas acham que a Bíblia Sagrada é incoerência, que os ensinamentos de Jesus é incoerente. Onde já se viu, chega uma pessoa rica e fala: Jesus, que preciso para ser salvo? Ele fala: é fácil, vai lá e vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde repousar a cabeça, ele não tinha nem casa. Aí você pega e manda o outro vender tudo e me seguir? Parece uma loucura. Mas, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus pode voltar essa noite, nos pegar despreparado, desprevenido. Na vigília de oração, Deus falou de uma maneira maravilhosa, que se você não confessar os seus pecados, não tem perdão. Se não tiver perdão, não tem salvação. Não tem. Mas o grande problema é quando você chega e fala: confessa aí, a pessoa não enxerga o pecado. Se eu descesse aqui com o microfone e falar: confessa os pecados que você praticou hoje aí, todo mundo ia coçar os piolhos e falar: acho que eu não pequei. Só que a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso, é um pecador e Deus não está nele.
Porque a gente visualiza pecado só matar, roubar, adulterar, trair e não sei o quê, só essas coisas aí. Foi falado hoje na escola dominical sobre pecado oculto. Pecado oculto. Aqueles pecados que você nem sabe. Jó pedia perdão para os pecados dos filhos dele. Falou assim: porventura, Deus, meus filhos pecaram, perdoa. Jó orava, pedindo perdão pelos pecados ocultos. E muitas vezes o diabo cega a gente. E a gente acha que está na boa, está de boa. A gente está vivendo uma vida irregular, uma vida contrária àquilo que Deus quer que vivamos. E a gente acha que a gente está certo, a gente está na nossa razão. Só que a gente vai ver a prova disso na hora que tivermos que nos apresentar diante do tribunal de Deus. Seja porque Ele te chamou, ou seja porque Ele voltou para arrebatar a sua igreja. E aí, é tarde demais. Aí é tarde demais. Não tem. Depois que você partiu, não tem mais chance. Depois que você morreu, não tem mais jeito de você salvar ou de você conseguir a salvação da sua vida. Não tem. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: e assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a morte é o nosso destino. Nós estamos caminhando para a morte, irmãos. A morte, na verdade, para os salvos, não é morte, não é tristeza. É passar da morte para a vida. É ir para, como dizem as pessoas aí, para um plano melhor. Se você for salvo. Se você for verdadeiramente salvo. Porque o grande problema é que o inimigo engana. E as pessoas falam assim: não, eu sou salvo. Será? Será que uma pessoa que realmente fosse salva teria esse tipo de comportamento, de atitude? Irmãos, vamos refletir, vamos pensar. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós temos uma dificuldade nessa área. Eu nunca estou errado. Briga de marido e mulher, nós como pastores estamos sempre aconselhando. Então você ouve a esposa e você dá razão para ela. E fica com uma raiva do rapaz, né, do homem. Aí depois ela vai embora, vem o rapaz. A hora que ele vem, então a gente morre de pena dele e a gente fica com raiva dela. Nós não somos Deus, ele não sabe a verdade. Mas cada um está na sua razão. Mas eu agi assim porque ele faz assim. Eu sou legal, ele que não é. Entendeu? É sempre assim. Só que para você ser salvo, você não é o legal. Você é o perdido. Pobre, miserável pecador, que depende de um Salvador. E a gente tem que entender isso, irmãos. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de um Salvador. Se eu não for ao encontro de Jesus, porque Jesus já veio ao meu encontro, agora é só eu pegar e estender as mãos para Ele, eu vou para o inferno. E vou mesmo. Vou mesmo. E depois que cair lá, não adianta mais. Jesus ilustrou na parábola do rico e o Lázaro. Quando o rico falava assim: pai Abraão, manda falar para os meus parentes lá. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito sofrimento. É muita tristeza. Pai Abraão falava assim: lá eles têm os profetas falando direto e reto como falaram para você também, e você não acreditou. Mas talvez se você for mandar alguém daqui lá falar, eles vão ouvir. Não, daqui não vai ninguém não. Chegou aqui, ó, já era, não volta. Hoje nós estamos aqui como profeta de Deus falando. Existe o inferno. Todos nós estamos condenados à perdição, naturalmente. Todos nós estamos agarrados num tronco, sofrendo. Mas existe um Salvador que está bem ao nosso lado, com o barquinho, dizendo: dá a mão, filho, dá a mão. E se você quiser continuar agarrado com o seu tronco, você pode. Só que seu fim vai ser triste. Mas se você deixar o seu tronco e estender a mão para o seu Salvador e permitir que Ele te leve para dentro do barco, você vai ser salvo. Precisamos refletir nisso. Não existe esse negócio: quem nasceu para ser salvo vai ser salvo, quem não nasceu, não. Está nas suas mãos. Vede, hoje te proponho,
vida ou morte, bênção e maldição. Escolha a vida para que vivas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Jesus está falando. Ele se dá dando uma oportunidade. A mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, irmãos, é a mais simples que possa existir, a mensagem de salvação, mas a mais importante na nossa vida de todas as mensagens teológicas, apocalípticas e tudo mais que possa existir, que é a de salvação das nossas almas. Nós precisamos só de um Salvador e nada mais. Nada mais. Nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos de nada a não ser de um Salvador. Porque o dia que nós partirmos, tudo que a gente conseguir aqui vai ficar aqui. Nós somos só mordomos aqui, só mordomos, cuidando daquilo que é dele. Então hoje Jesus está falando ao teu coração. Muitas pessoas estão dentro da igreja enganados, nunca tiveram uma transformação de vida. Continua bebendo, fumando, traindo, mentindo, odiando. Continua com ira, com inveja, com ciúmes. Continua com maledicência, que é fofoca. Continua participando das coisas como no passado. Não, é uma nova vida. É uma vida de santidade, conforme nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. E eu queria que você agora baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e olhasse para dentro do teu coração. Seja franco com você mesmo, seja sincero, seja franco com você mesmo. Não tente enganar você, porque Deus você não engana. Muitas vezes a gente engana a gente mesmo, mas Deus a gente não engana. O diabo é enganador. Ele cega os nossos olhos para que a gente não consiga ver Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. Está escrito lá 2 Coríntios 4:4. Ele cega os nossos olhos para que nós não consigamos enxergar o nosso Salvador, que está tão pertinho de nós. E com essa mais aquela, a gente dá continuidade naquela nossa vida sofrida. Nada dá certo, tudo dá errado. Cada dia que passa é mais sofrimento. Cada dia que passa, as coisas ficam piores. Cada dia que passa, o cansaço aumenta. Cada dia que passa, você consegue entender que não vai dar mais, não tem mais jeito. Mas o Salvador está bem ao seu lado, estendendo a mão dele para você, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu creio que até mesmo dentro da nossa igreja, muita gente precisa ser salvo. Eu não sei a sua vida, eu não sei o que acontece dentro da sua casa, eu não sei como acontece no seu serviço, na sua escola, mas você sabe. E se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, não endureça, não endureça. Abra o seu coração. Jesus quer te salvar. Jesus está preparando uma mansão celestial para você. Lá no céu, Ele disse na sua palavra. E tudo que Ele quer é dar as boas-vindas para você quando você chegar lá. Mas se você não estender a mão para Ele aqui, o dia que você chegar lá, Ele não vai estender a mão para você. Ele deixou escrito isso na sua palavra. Então hoje é dia de você estender a sua mão para Jesus, dizendo: Senhor, pegue na minha mão, pegue na minha mão. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço que sou pecador, tantas falhas, tantas coisas erradas. Como eu tenho Te entristecido, Senhor, como eu tenho sofrido, mas eu quero uma nova vida. Eu quero experimentar a salvação.
Eu quero deixar esse tronco aqui no meio do mar. Eu quero pular para esse barco da salvação. Eu quero. Se você quer, estica sua mão para cima como sinal dizendo: Senhor, eu quero a tua mão. Eu quero pegar na tua mão, Senhor. Eu quero salvação da minha alma. Meu Deus, eu não quero experimentar algo que não é para mim, algo que foi feito para o diabo e seus anjos, que é o inferno, lugar de tormento, de fogo eterno, lugar realmente terrível. Não, eu quero ir para o céu. Se tem alguém, levanta bem alto a sua mão assim, segura assim na mão de Deus, fala: eu quero, Jesus. E eu vou orar por você, e Deus está vendo a sua mão levantada. Deus está vendo a sua mão levantada. Se você quer, levanta bem alto a sua mão, onde você está assim, segura na mão de Deus e vai. Se as águas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Jesus está salvando a tua vida. Jesus está transformando a sua vida. E Deus vai colocar você para pisar numa terra firme. Senhor Jesus, Tu estás vendo estas mãos levantadas que necessitam de Ti. Meu Deus, reconhecendo essas pessoas estão que necessitam da Tua ajuda, estão crendo no Teu plano de expiação, quando o Senhor deixou o Seu trono na glória e veio a esse mundo para nos salvar. E agora estão Te aceitando, Senhor. Venha fazer morada no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, entre nessas vidas, Senhor. Entre, Jesus, transforma. Se existe pecado, perdoa, Senhor, completamente, tira todo o mal. Se existe demônio, Senhor, expulsa agora em nome de Jesus Cristo. Se existe maldade, que saia tudo agora, em nome de Jesus Cristo. E nós damos agora a legalidade para que o Teu Santo Espírito venha fazer morada nos nossos corações. Nós Te aceitamos, nós Te recebemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que a condição é Te aceitar, é crer e ser batizado, morrer para o mundo, ressuscitar uma nova criatura. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de acertar nossa vida contigo. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de Te receber como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, sela, meu Pai, aí nos céus. Escreve o nome de cada um que está com o braço bem levantado agora no livro da vida, Senhor. Meu Deus, não deixe que passe ninguém, Senhor, mas que cada nominho seja escrito no Teu livro, para que o dia que nós chegarmos aí, ó Pai, o Senhor possa abrir esse livro maravilhoso e encontrar o nosso nome escrito. Muito obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade que o Senhor nos deu de acertar nossa vida contigo nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor? É simples, é fácil, não é uma coisa difícil. Deus fez a parte dele. Agora vamos nós fazer a nossa, e vamos garantir a nossa morada no céu. Fique em pé, abrace quem está ao seu lado, expresse o seu amor, o amor de Cristo que há em você. Está encerrado o culto.